E este ano não é diferente. Nós estamos aí com a palavra profética do ano, né? Sal da terra, luz do mundo. Somos chamados para influenciar, chamados para manifestar o reino de Deus aqui na terra. Amém? Entramos aí em 2022 debaixo de uma palavra profética, o ano da influência, que nos dará vida e criará o mundo, a maneira que iremos viver este ano. O texto que nos traz o norte, né? Que irá nos guiar, que irá nos conduzir debaixo dessa palavra, que irá nos trazer uma identidade. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 13. Evangelho de Mateus, para quem não me conhece, eu sou o pastor Mário, líder da Juventude, da Juviem. Sábado agora, dia 5, teremos um encontro aqui com a Juviem. Lembrando que os nossos cultos é o primeiro e o terceiro sábado, tá? E no terceiro sábado, dia 19, nós teremos aqui com a Juventude uma noite totalmente diferente, um encontro totalmente diferente, onde nós estaremos fazendo uma festa à fantasia. Então se organize, se programe, que vai ser massa demais, vai ser incrível, amém? E a igreja está convidada aí, prepare aí a sua fantasia, porque somos todos jovens, amém? Vamos lá, o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 13 ao 16, diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor e viesse a ser insípido, como se há de salgar? Para nada mais serve, né? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída, né, edificada sobre o monte, nem se acende uma lâmpada, né, uma candeia, e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, no velador. Assim alumia a todos os que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Amém? Essa é a palavra. Ei, somos sal da terra e luz do mundo. Quando Jesus fez essa declaração, dizendo que somos sal da terra, luz do mundo, ele não estava dizendo ali simplesmente aos seus discípulos. Claro, ele só tinha chamado ainda 4 pessoas para fazer parte do seu ministério. Ele não estava falando para os apóstolos, ele estava declarando essa palavra também a nós. Ele estava falando com todas as pessoas que estavam lhe ouvindo. E Jesus está falando conosco esta manhã. Amém? E essa mensagem, essa palavra é lançada para nós. Ei, Jesus declarou: você é sal da terra e luz do mundo. É para você, é para mim essa palavra. Temos que parar de quê? De rejeitar a palavra com desculpas, né? Com medo, com os argumentos. Precisamos o quê? Tomar posse dessa verdade. Ei, diga para o seu irmão que está do seu lado: você é sal da terra. Para ele acreditar, você é sal da terra, você é luz do mundo. Agora profetiza sobre a vida dele, e será uma grande influência da manifestação de Deus na vida das pessoas. Ei, preste atenção. Preste atenção.
Eu estou pronunciando essa verdade que foi declarada sobre a sua vida há mais de 2000 anos atrás. E ela vale para os dias de hoje, ela vale para amanhã e para todos os dias de nossas vidas. Você é sal e luz porque a palavra de Deus diz isto. Não se esqueça. E assim devemos viver e manifestar o reino de Deus aqui nesta terra. Como sal. Ei, para que serve o sal? O sal serve para trazer o quê? Sabor ao alimento, para conservar o alimento. Nós seremos sal para influenciar e mudar as circunstâncias e a vida das pessoas ao nosso redor. Nunca se esqueça disso. Você é sal para mudar. Ei, somos luz, porque através da luz, através da nossa presença, irá trazer luz em meio às trevas. Irá mudar a atitude de pessoas. Porque as pessoas vão ver em você a luz de Jesus Cristo. O que precisamos é nós nos posicionarmos diante dessa verdade. E nos levantar para resplandecer esta luz, esta verdade, que somos sal da terra e luz deste mundo. Só assim seremos grandes influenciadores do reino de Deus aqui nesta terra. Ei, levanta-te e resplandeça. Em Isaías, no capítulo 60, livro de Isaías, capítulo 60, no versículo 1 ao 2, diz assim. Isaías, capítulo 60, versículo 1 e 2. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti, o Senhor vem surgindo, e a sua glória se vê sobre ti. Essa é a palavra de Deus. E como permanecer influenciando pessoas? Como nós iremos permanecer influenciando pessoas? Sendo constante na busca do Senhor. A palavra fala lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Precisamos buscar o reino de Deus, precisamos ter constância, precisamos perseverar em tudo. Ei, o ano de 2022, eu já declarei para a minha vida. Eu falei para algumas pessoas que vai ser o melhor ano da minha vida. Vai ser o melhor ano da minha vida. Eu declarei essa verdade sobre a minha vida porque eu irei caminhar diante dos princípios da palavra de Deus. É a palavra que irá me guiar, é a palavra que irá me conduzir. E a minha oração foi: Senhor Deus, para que eu possa ser sensível diante do Teu Espírito, diante da Tua palavra, para que eu possa compreender e entender e ouvir claramente aquilo que Tu tens para a minha vida. Essa foi a minha oração. Para eu poder ter o melhor ano da minha vida, eu tenho que estar sensível a ouvir a voz de Deus. Não a minha voz, não as minhas vontades. Porque isso já foi entregue lá na cruz. Eu sou nova pessoa, eu sou nova criatura através de Cristo Jesus. Então Ele tem que ser o meu guia, Ele tem que ser o meu referencial. E para podermos permanecer influenciando pessoas, nós temos que estar cientes de quem nós somos em Cristo Jesus, diante daquele que morreu por nós, daquele que fez o sacrifício. Mas Ele ressuscitou e hoje eu posso ter uma vida em abundância com Ele. Por isso eu irei viver o melhor ano da minha vida.
Então, como permanecer influenciando pessoas? Não tem outro caminho, não existe. Nós precisamos falar de Jesus. Fala para a pessoa do seu lado. Você precisa falar de Jesus. Sim, é tudo por Ele e para Ele. Não tem outro motivo. Se eu estou aqui hoje, se você está aqui hoje, se nós estamos hoje aqui, é porque um dia nós tivemos um encontro com esse Jesus, sim ou não? E através deste encontro com Jesus, nós tivemos grandes experiências, sim ou não? Quantos viveram um milagre incrível aí através de Jesus? Eu tive diversos. Jesus, Ele se manifesta para aqueles que o buscam, para aqueles que o declaram, para aquele que manifesta o seu reino. Levanta-te e resplandece. A luz já chegou e está sobre nós, para podermos influenciar a pessoa neste ano de 2022, no ano de 2023, no ano de 2024, no ano de 2025, através da luz que está sobre a sua vida. Ei, as pessoas vão ver o milagre de Jesus acontecendo na sua vida e elas vão perguntar o que é isso que está acontecendo. Ei, o Senhor é que vai à nossa frente. Ele nos guiará da melhor forma para avançarmos nos territórios dominados pelas trevas. Porém, o Senhor nos dará a conquista e as vitórias. Por isso, não tenha medo. Avance, continue crendo, falando, ministrando. Não podemos ter medo. Ei, não podemos nos retroceder, jamais. Precisamos nos apropriar da palavra e nos empoderarmos dela, porque Jesus já declarou, Ele já falou. Preste muita atenção. Tem muitas pessoas que precisam de você, de mim, de nós. Tem muitas pessoas que precisam de nós. Você é sal e luz. Tem pessoas que se encontram o quê? Perdidas, confusas. Pessoas que estão enfermas. Pessoas que estão aprisionadas, cativas. Pessoas que se encontram tristes, angustiadas. Pessoas que estão depressivas. Pessoas que estão com pensamentos de morte. E tantas outras coisas. E ela precisa de você. Porque ela não consegue enxergar a solução. Ei, quando eu cheguei há 20 anos atrás aqui neste lugar, eu estava perdido. Eu não tinha uma solução para a vitória, para a conquista. Quantos chegaram aqui neste lugar precisando de um milagre, de uma cura? Quantos chegaram aqui neste lugar precisando ser libertas? E com o passar do tempo, com o processo, acreditando, confiando, vivendo diante do propósito do Senhor, declarando as verdades da palavra, isso foi transformando a sua vida, foi transformando a sua realidade e trazendo luz, direção, ao ponto agora de viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Viver o sobrenatural em todas as áreas, no relacionamento familiar. Ei, hoje muitos podem se levantar como sal da terra e declarar a palavra de Jesus àquelas pessoas que precisam de nós. Nós não podemos ter medo, nós não podemos nos retroceder diante da palavra, mas nós temos que perseverar. Ei, elas não conseguem enxergar a solução, pessoas não conseguem enxergar soluções, e por conta disso não tem nenhuma o quê? Esperança e perspectiva de futuro. Estão presas, criou ali o seu próprio mundinho. Lembre-se, nós somos sal da terra e luz do mundo. A resposta que as pessoas precisam encontram em
Jesus. E quem irá falar de Jesus? Diga, eu. É eu, é você, é nós. Temos que falar de Jesus, porque Jesus é a resposta para essas pessoas. Lá em Marcos, no capítulo 5, do versículo, não precisa abrir, lá em Marcos, no capítulo 5, versículo 25 ao 34, conta a história de uma mulher que tinha uma enfermidade e que ela sofria com aquela enfermidade há mais de 12 anos. E é interessante que a palavra fala que ela gastou o seu dinheiro com muitos médicos. E nenhum dos médicos lhe trouxe a solução, a cura que ela precisava. Mas, lá no versículo 27, diz assim, lá em Marcos, no capítulo 27, vai estar no telão, diz assim, e ouvindo falar de, foi de mim, pastor Mário? Foi da pastora Juscelia? Foi do apóstolo André? Não, foi de quem? Jesus. E ela foi por detrás dele, de Jesus, entre a multidão, e tocou na sua veste. E o que aconteceu? Ela foi curada. Mas porque ela ouviu falar de quem? É o que precisamos fazer. Para influenciarmos pessoas, nós precisamos falar de Jesus o tempo todo. Não é de nós, não é das nossas experiências pessoais, mas é de Jesus que fez todas as coisas em nossas vidas. Dê uma salva de palmas a Ele. E o que aconteceu? Ela foi curada. Ei, quando você declara a palavra, o nome de Jesus, que é nome sobre todo nome, as coisas vão acontecer. O enfermo vai ser curado, as pessoas vão ser libertas. Ei, por quê? Porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Lá em João 14,6. Nunca se esqueça disso. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. João 14,4. Maior é o que está em... Então não tenha medo de falar de Jesus. Pregue Jesus. Fale Jesus às pessoas. Portanto, precisamos declarar e anunciar a verdade, manifestar a unção, o poder do reino de Deus nesta terra. É através do nome dele que as pessoas são curadas, é através do nome dele que as pessoas são libertas, é através do nome dele que vem a alegria, é através do nome dele que temos vida e vida em abundância, vida plena, é através do nome dele que vencemos a guerra e temos paz, porque ele é a nossa paz. Aleluia! Precisamos pregar Jesus, precisamos falar Jesus, porque Ele é o nosso único Senhor e Salvador. Jesus é a resposta para podermos influenciar e manifestar o reino aqui nesta terra. Foi o próprio Jesus que declarou que você é sal e luz do mundo. Tome posse dessa palavra e seja um grande influenciador do reino de Deus. O segundo ponto é, não se preocupe com ambientes. Muitas pessoas ficam com medo, né? Meu Deus, eu estou aqui neste lugar, se eu falar de Jesus, olha aquela pessoa, olha o anel dela de maçom, como que eu vou pregar? Ah, ela está com aquele crucifixo grandão. Meu, não tenha medo. Ei, a luz de Deus está sobre a sua vida para você mudar aquela atmosfera. Ei, não se preocupe com o ambiente, tenha coragem para falar de Jesus. Levanta-te e resplandeça. Essa é a promessa, é a palavra para nós. Você é sal da terra e luz do mundo. A luz está em nós e irá mudar o ambiente, trazendo a verdade e a compreensão da palavra. Quando você tem esse entendimento, essa compreensão, não importa onde o ambiente que você está, onde o ambiente que você se encontra, quando você chegar naquele lugar diante da luz do Senhor, você irá clarear todo aquele lugar. Não se importa. Foi assim que Paulo fez.
Paulo, ele não se importava aonde ele chegava. A palavra fala lá em Atos, no capítulo 17, vou resumir aqui a história. Nós vamos abrir, se quiser abrir Atos 17, pode abrir, nós vamos ler o 22, mas não agora. Lá em Atos, aqui em Atos, no capítulo 27, fala que Paulo, ele estava na Grécia, em Atenas, né? E aí ele foi levado ali para um lugar de reunião chamado Areópago. O lugar ali onde os gregos se ajuntavam para discutir sobre ciência, política, religião, trazer julgamento e tudo mais. Só que aquele povo era um povo o quê? Incrédulo. Um povo que acreditava em muitos... um povo que acreditava em muitos deuses. E é interessante que Paulo, passeando ali em meio àquele lugar lindo, onde eu irei conhecer em nome de Jesus. É o melhor ano da minha vida, então eu vou conhecer. Para quem é formado em artes, então esse lugar é incrível, né? História da arte para... Então, vamos entender aqui, Paulo, ele estava passeando e contemplando, e ele estava vendo ali muitos altares sobre aquele lugar. E um daqueles altares estava escrito assim: ao Deus desconhecido. O povo levava sacrifício àquele Deus desconhecido. E Paulo, ele não perdeu tempo, ele falou: olha, uma forma de pregar a Deus aqui, de pregar Jesus. Esse Deus desconhecido que eles não conhecem, eu conheço. E Ele se manifesta em minha vida. E lá no versículo 22, versículo 20 ao 28 diz assim: então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse aos atenienses: vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Aqui ele já começa, ele aproveita daquilo ali para falar, para pregar. É uma estratégia. Não importa o ambiente. Deus vai te trazer luz para você pregar e manifestar o reino de Deus. E ali ele começa o quê? A pregar. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoasse toda a terra. E tendo determinado os tempos anteriormente estabelecido e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isto para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudesse encontrá-lo, embora não estejam longe de cada um de nós. Agora se atente para isso. Por quê? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendentes deles. Agora vai lá para o versículo 32. E quando ouviram sobre a ressurreição, né, de Cristo, dos mortos ali, a ressurreição dos mortos, algum deles o quê? Zombavam. E outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. E no versículo 33, veja bem, com isso Paulo retirou-se do meio deles. E no 34 diz assim: e alguns homens juntaram-se se ajuntaram a ele e, queridos, nós vamos estar em meio a um ambiente de pessoas que muitas vezes vão querer zombar de você. Mas continua firme.
Continue crendo. Continue falando daquilo que Deus está fazendo sobre a sua vida. Continue falando que Deus está provendo e manifestando a unção sobre a sua vida. Porque alguns vão crer, alguns vão te seguir e alguns vão querer te seguir. Porque você irá influenciar essa pessoa. E entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, uma pessoa importante. E também uma mulher chamada Damares e outros com eles. Então ele acabou alcançando algumas pessoas. Não se importe com o ambiente. Continue diante da sua identidade, quem você é. Ei, continue pregando. Continue manifestando a sua presença ali, a sua identidade de quem você é no reino de Deus. Precisamos fazer como Paulo, temos que anunciar, temos que pregar e falar de Jesus. Existem pessoas esperando uma luz para ter um entendimento. Elas estão confusas como aqueles dois, Dionísio e Damares e outras pessoas. Elas estavam perdidas, elas não tinham entendimento, tinham muitos deuses, mas você vai apresentar o Deus certo, o Deus correto. Talvez lá naquele lugar está escrito lá, o Deus desconhecido. É a sua grande chance de pregar o Evangelho, de trazer luz sobre aquele lugar. Amém? Terceiro ponto diz, esforça-te e tende bom ânimo. É o que precisamos. Vai ser fácil viver o melhor ano viver o melhor ano de 2022, vai ser fácil. Gente, o que vai se levantar para tentar nos tirar do caminho, do propósito. Mas eu te digo, tende bom ânimo, porque você vai vencer. Precisamos nos esforçar e ter bom ânimo. Essa foi a fala de Deus para Josué. Josué ali diante do seu líder Moisés. E aí ele era um líder fiel diante de Moisés. Estava junto em tudo. Só que Moisés morreu. E ali no capítulo 1 de Josué, a palavra fala que eles estavam vivendo o momento do luto. O momento da perda. De um referencial. Daquele que guiava o povo, daquele que falava com Deus face a face. Era aquele que entrava na nuvem para falar com Deus. Onde Deus fala, ei Moisés, é você, entra aqui. Os demais, a palavra fala que Deus fazia um círculo. E aí aqui o restante, os anciões e os outros sacerdotes, tinham que permanecer atrás daquele lugar. Mas Moisés entrava na presença, ele entrava na nuvem, ele falava, ele ouvia o que Deus tinha para ele. Só que Moisés morreu. E aquele povo tinha como referencial aquele líder. Outra coisa, tinha medo, né? Porque se tinha ali uma limitação onde os anciões, né, e os sacerdotes não podiam entrar, quem vai entrar agora? Diga eu. É você. Ei, não tem mais limites. É você que vai entrar. Simplesmente esforça-te e tende bom ânimo, porque você vai entrar e vai falar face a face com Deus. Ei, eles estavam vivendo o luto, mas Deus chega e fala para Josué, ei, é hora de se levantar. É hora de viver o sobrenatural que eu tenho para você. É você que vai guiar este povo. É você que vai ser o líder referencial para estas pessoas. Deus está falando para você, igreja. Para você, querido. Que você é o líder que as pessoas estão procurando. Esforça-te, tende bom ânimo. E a palavra fala lá em Josué, no capítulo 1, versículo 9. Diz assim, Josué 1, versículo 9. O Senhor disse a Josué, não te mandei eu? Esforça-te e tende bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Essa é a promessa que foi dada a Josué, essa é a promessa que foi dada a você, essa é a promessa que foi dada a mim.
Deus é contigo. Em outra versão está dizendo, na NVI, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não seja um medroso. Simplesmente confie no poder, na palavra do Senhor sobre a sua vida. Para permanecer influenciando, precisamos ter o quê? Constância no processo. Constância. Está ali, é vivendo os altos e baixos, mas sabendo que Deus está trazendo a solução de tudo. Que Deus está trazendo a vitória de tudo. É você uma hora estar bem, glória a Deus, mas numa outra hora, não vai ser sempre alegria. Vai ter momentos de tristeza, vai ter momentos de lutas, de guerras, de peleja, que você vai ter que se levantar e resplandecer. Não é um momento fácil, não é um momento de alegria, mas é um momento de você continuar firme, acreditando, sendo constante. Ei, lá na frente está a minha vitória, a minha conquista. Para podermos continuar influenciando pessoas, nós temos que continuar firme, constante diante do nosso propósito. Tudo que precisamos é ter constância no propósito para que fomos designados a fazer. E o que o Senhor te designou? O que Ele falou para você fazer? Você sabe. Eu não preciso falar. Você sabe o que você tem que fazer diante das pessoas. Você sabe o que você tem que fazer para ter um relacionamento contínuo com o Senhor. Você sabe o que você tem que fazer para ir buscar o seu milagre. Tudo que precisamos é tomar um posicionamento, uma atitude e saber quem nós somos em Cristo Jesus. Porque Jesus, Ele já designou algo para nós pregarmos a palavra. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 18, diz assim: chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias. É somente hoje, no culto de domingo? É somente amanhã? É somente este mês de janeiro que está acabando, amanhã e a partir dos demais? Não, é todos os dias. É todos os dias. Mas quando? Quando nós entendemos o nosso chamado. Quando nós entendemos que a nossa missão é ir pregar, é falar, é fazer discípulo. Isso é o que? É ser sal da terra e luz do mundo. Precisamos estar manifestando o reino de Deus. E aqui a palavra fala: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É constância, é manifestando, é vivendo o propósito, é orando, é lendo a Bíblia, é pregando o Evangelho, é jejuando. Ei, eu falo que esses são os princípios básicos do cristão. Esses são os princípios básicos. Ler a palavra, orar, jejuar. Quer ter intimidade com Deus? Siga esse processo. Seja constante nisso. E você vai ver Deus falando com você todos os dias. Você vai ver Deus falando os seus segredos face a face com você. Queridos, no ano passado, no segundo semestre, eu li todos os evangelhos, o Novo Testamento. Acabei em novembro. Comecei em julho, em novembro terminei. E esse ano veio o propósito de ler a Bíblia. Só que eu falei, já estava designado no meu coração de ler o Antigo Testamento.
E eu estou lendo o Antigo Testamento porque eu saí do Novo Testamento, mas estou ali no propósito da leitura anual. E é interessante, quando você começa a ler, Deus começa a revelar coisas. Deus começa a mostrar coisas. Algo incrível. Que nem Moisés. A intimidade que Moisés tinha com Deus. Porque ele decidiu, ele tomou uma atitude de viver o sobrenatural de Deus em sua vida. Ele decidiu obedecer. E aí ele acaba com o chamado dele ali, livrando o povo da mão de Faraó. Mas sabe qual é o interessante? Que ele era o único que Deus falava face a face. Quando Deus começa ali em Êxodo, quando Deus começa a descrever sobre o tabernáculo, como fazer, Deus começa a trazer todas as direções das madeiras, da questão dos panos. E aí eu parei para analisar e estudar mais sobre isso. E Deus estava falando como fazer e como ele tinha que anotar tudo aquilo, porque não é fácil. Quando vocês chegarem nessa parte, vocês vão ver o que eu estou falando. Ele tinha que anotar tudo, porque tinha que fazer tudo conforme Deus estava falando. E ele era fiel com tudo aquilo que Deus falava, que ele tinha que fazer. Para vivermos um ano maravilhoso e sermos influenciadores, nós precisamos seguir à risca a palavra do Senhor. Nós precisamos ser fiel diante daquilo que Ele fala. Deus não espera de nós 99%. Deus espera de nós 100%. Você quer viver o sobrenatural? Se dê 100% ao Senhor. Eu oro e profetizo para que a igreja do Senhor seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Eu oro e profetizo que vocês sentirão a manifestação, o amor, o abraço, o cuidado do Senhor sobre a sua vida. E assim nós iremos manifestar o reino de Deus, pregando, porque o Senhor está conosco todos os dias. Precisamos obedecer o ID. A ordem de Jesus é quando obedecemos, geramos frutos. Sim, claro. Quando nós obedecemos ao nosso chamado, sabemos quem nós somos. Por quê? Quem foi que te trouxe aqui? Meu marido, a minha esposa, pastor. Não, mentira, esquece isso. Porque quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo de Deus. Foi Jesus que te trouxe aqui. Sabe por quê? Porque foi Ele que te escolheu. Ei, não foi o seu amigo, não foi o seu parente, não foi o seu familiar. Foi o próprio Jesus que te escolheu. A palavra diz isso. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16. Mas veja bem, Ele não te escolheu para simplesmente chegar aqui, sentar e ouvir a palavra de Deus. Ele te chamou para um propósito. E o propósito é dar frutos. E dar frutos é o quê? É ser sal da terra e luz do mundo. É influenciar, é falar de Jesus. É ter atitudes que manifestam a presença de Deus no ambiente que você se encontra. Lá em João capítulo 15, versículo 16 diz assim: Eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto, o quê? Permaneça. Essa é a nossa chamada. Fazer discípulos. Dar fruto para o reino. Mas frutos que permaneçam. E isso irá depender de nós. Das nossas ações. Falando de Jesus. Pregando. Não tenha medo de falar de Jesus. Pregue, manifeste. Entrando em ambientes que talvez para você é difícil. Pregar, falar. Mas não tenha medo, continue firme no seu propósito. Pregue a palavra. É sendo constante diante do seu propósito. Porque foi o Senhor que te escolheu. Te escolheu para dar frutos. Ele te diz esta noite: você é sal nesta terra
e luz neste mundo. Se você faz parte destes homens e mulheres que assumirão uma nova identidade em Deus hoje, como sal e luz, se coloque de pé e se apresente diante do Senhor. E se apresente diante do Senhor. Levanta-te e resplandece. A palavra do Senhor é para ti hoje. Comece a orar e a dizer ao Pai que você decide se colocar em pé hoje para resplandecer a luz de Cristo nesta terra. Que você será sal para influenciar e mudar a vida das pessoas ao seu redor. Que você não ficará mais quieto, nem indiferente às pessoas da sua família ou vizinhança, ou um ambiente, no seu trabalho, na sua escola, mas falará de Jesus Cristo, o Salvador do mundo, aquele que cuida de ti, aquele que provê todas as suas necessidades. Ore, que você será um proclamador de esperança para todos. Comece a orar. Ore, que você fará a diferença na vida das pessoas que estão ao seu redor. Ore, ore, declare hoje: Pai, eu sou sal desta terra, eu sou luz do mundo, eu sou sal diante da minha família. Ore, eu sou luz no meu trabalho, no colégio, na faculdade. Ore.